Bem, boa noite a todos. Quem esteve aqui ontem à noite na magnífica entrega dos prêmios do Festival Melhores do Ano do Cinesesc, vai ver que a grande apresentadora da noite de ontem, a bem-humorada Fabíola Nascimento, eu perto dela sou um desastre, porque ela é extremamente bem-humorada, uma grande atriz, sabe falar e sabe brincar. E eu sou conhecida pelo meu mau humor, não tenho nenhum senso de humor, então levo tudo muito a ferro e fogo, muito sério. Então, não comparem, são coisas bem diferentes, não é? Mas vamos tentar ter hoje e amanhã aqui, não é? Durante essa atividade de reflexão sobre a crítica e o cinema, não é? Nesse 37º Festival Sesc Melhores do Ano, não é? Eu só quero lembrar que o Sesc promove o 4º festival mais antigo do país, ele é o mais antigo de São Paulo, não é? Ele só perde para o Festival de Brasília, de Gramado e a Jornada de Cinema da Bahia, não é? Então, é um festival que tem 37 anos de contribuição à divulgação do melhor do cinema estrangeiro e brasileiro no Brasil, não é? Além de ter essa sala maravilhosa que nos acolhe sempre, todos os anos, com esse evento e com muitos outros. Então, hoje nós faremos esse primeiro encontro sobre a crítica cinematográfica, não é? E vocês da plateia poderão fazer perguntas, nós receberemos também perguntas da internet, porque esse debate estará sendo transmitido para todos os internautas que se interessem pelo tema. A nossa ideia vou apresentar os nossos 4 convidados de hoje, né? Eles hoje representam Rio, São Paulo e Minas Gerais. Amanhã nós teremos convidados da Bahia, Bahia, deixa eu olhar minha cola aqui, Pernambuco e São Paulo, né? Então, são 4 ou 5 estados que estão aqui convidados pelo Sesc. Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Rio vêm se somar aos paulistas, né, os anfitriões, para levarmos adiante esses debates. Os convidados de hoje são Ana Paula Souza, né? Brinquei com ela que o cinema de batom aqui tem todo o prestígio, né? Porque o Gilson e a Simone, aqui no Cinesesc, né, dirigido pelo Gilson e pela Simone, e as mulheres têm muito espaço aqui, o que nós achamos ótimo, né? Então, Ana Paula Souza era da revista Carta Capital e agora da Folha de São Paulo. Aqui, André Miranda, do Rio de Janeiro, do jornal O Globo. Miguel Barbieri, da Vejinha São Paulo e Vejinha Rio, né? Então, está com um pé em cada estado, né? E Marcelo Miranda, de Minas Gerais, do jornal O Tempo, de Minas Gerais. E nós vamos começar, para ele dar, eu vou pedir a cada um deles que fale por 1 minuto uma apresentação mais detalhada e mais carinhosa da atividade jornalística deles, como é o dia a dia deles com a reportagem e com a crítica cinematográfica. E começamos então pela Ana Paula. Isso porque as mulheres têm vantagem, né? Bom, eu sou sobretudo uma repórter, muito mais do que uma crítica. Além de fazer reportagens de cinema, escrevo também sobre algumas outras áreas da cultura, mas a minha principal especialidade é fogo, né? Minha especialidade é o cinema. Na Carta Capital eu ainda fazia mais crítica, então eu tinha o exercício semanal, praticamente, da crítica, apesar de serem textos muito pequenos. Eram mais pequenas reflexões até do que críticas, mas agora na Folha eu faço crítica de maneira esporádica, um pouco pela própria rotina do trabalho e também um pouco porque nesse tempo de Folha eu fui percebendo o quanto não fazer crítica sempre pode tornar ainda mais complicada a sua crítica, porque você não está ali avaliando todos os filmes, o leitor também não pode se acostumar com o seu texto. Então, nos últimos meses, eu tenho até evitado um pouco fazer crítica por achar que a crítica fora de contexto não consegue muito bem representar um pensamento e o que a gente tem a dizer. Agora, o que eu sempre procuro fazer e acredito é que qualquer reportagem na área de cultura ela é precedida de uma crítica.
Quando a gente decide fazer uma reportagem, é porque a gente já julgou de alguma maneira aquilo sobre o que a gente vai escrever. Já existe uma escolha e uma tomada de posição na própria definição da matéria que vai ser publicada. E aí sim, pelo fato de fazer crítica às vezes, e já ter feito crítica, é também um pouco natural que nos textos de reportagem eu deixe transparecer a minha opinião. Isso acho que é algo que a gente vai discutir aqui, mas eu digo que eu acho isso bom, não acho isso ruim. Já passou, então, nosso convidado de Minas Gerais agora, os convidados primeiro. Bom, boa noite, eu sou o Marcelo, como a Rosário adiantou. Queria agradecer ao Cinesesc a presença, agradecer a presença de todos. Tem alguns amigos e conhecidos na plateia também, agradeço. Não sei se o microfone está funcionando. Está. Então, eu trabalho no jornal O Tempo em Belo Horizonte desde 2006. Antes eu tive algumas passagens mais no interior do estado, especialmente no jornal Panorama em Juiz de Fora, onde eu fiquei 2 anos, logo que eu me formei. E no jornal O Tempo foi o que me proporcionou um pouco mais de contato com esse exercício, como a Ana Paula já bem definiu, de trabalhar com reportagens e também com críticas. Só que um pouco diferente dela, eu tento, na verdade, fazer um pouco de tudo na medida em que, é claro, a rotina permita. Eu tento, na verdade, em Minas é um estado com 3 jornais diários grandes, né? Há vários outros, mas 3 jornais grandes, e nenhum deles, pelo menos até então, tinha um trabalho de tentar trabalhar o que aqui em São Paulo eu acho muito interessante, que é a reportagem crítica nesses 2 aspectos. Então eu tentei um pouco seguir essa linha, e é o que eu faço lá, cobrindo alguns festivais, ou mesmo escrevendo dos filmes do Brasil todo de lá, tentando nunca me focar no sentido de estar fora do eixo Rio-São Paulo, que é uma coisa que a gente sofre muito, mas tentar mesmo fazer com que a coisa seja bastante universal. E, de qualquer forma, também nunca deixando de lado uma atenção especial ao próprio Estado. Mas a rotina é basicamente essa, e o resto, né, o que isso significa para a profissão e para o raciocínio da gente, eu acho que é melhor deixar que, à medida que o debate correr, a gente vai esparecendo as questões e reflexões a respeito. André Miranda. Boa noite, obrigado pelo Sesc, pelo convite, obrigado a todo mundo. Acho que tanto que a Ana e o Marcelo falaram, da rotina ingrata entre ser crítico e repórter, também é meu caso, e ingrato por algumas questões. Eu vou tentar não repetir o que eles falaram, enfim, só para rapidamente, porque a gente tem que conviver com alguns cineastas dos quais a gente vai ter que falar sobre os filmes, e isso nem sempre é muito fácil, e eu acho que a gente também vai aprofundar isso certamente hoje durante o debate. Bom, eu sou horrível de datas, mas eu acho que eu estou no Globo há 7, 8 anos, já fiz algumas coisas lá antes de fazer cinema, acho que, enfim, eu trabalhei com literatura antes, trabalhava no caderno Prosa e Verso, que é o caderno literário, e depois fui para o segundo caderno para ser repórter e crítico. Eu também não faço só cinema é minha área fim, mas como a Ana, enfim, eu faço outras coisas. Leio muito a Ana de manhã, até porque acho que talvez seja uma concorrente direta, eu odeio ela, vocês sabem. E, enfim, a gente acompanha a política cultural e, enfim, outras questões. Ana de Holanda, ministra, assim, a gente acompanha bastante o que ela fala. E a gente pode discutir isso mais tarde. E, enfim, acho que a gente tem muito assunto para falar. Miguel Barbieri. Oi, tá funcionando? Então, eu sou Miguel Barbieri Júnior, eu trabalho na Vejinha há 11 anos. Acho que dos 4, tenho certeza que dos 4 eu sou o mais velho e tenho mais tempo de carreira também. Assim, eu me formei em 82, fiquei 10 anos sem exercer, eu tive uma locadora de vídeo, onde eu vi muito filme, e para mim acho que isso foi fundamental para saber o que eu queria fazer no jornalismo. Então eu me tornei crítico, eu virei crítico em 92, ou seja, 19 anos atrás, no Diário Popular, que hoje é o Diário de São Paulo. E minha rotina, assim, eu sou um devorador de filmes, acho que por obrigação da própria profissão, né? Já fui repórter, mas hoje a minha especialidade é ser crítico. Então, até vendo a programação do festival aqui do Cinesesc, são 40 e poucos filmes, Simone, são 40 e poucos filmes? 42, eu só não vi 2, ou seja,
Acho que é uma média bem razoável. Em geral, assim, às vezes eu pego, quando chega o catálogozinho para a gente votar nos melhores, eu pego, vejo quantos filmes eu vejo, a média dá 90% do que foi lançado. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Assim, no meu trabalho, eu acho que é ótimo, porque eu sou obrigado a ver tudo. Ou seja, eu sou o único, acho que ao contrário de você, eu não sei, mas no Globo são vários críticos, na Folha são vários críticos, lá é só você. Então, na Virgínia eu também sou sozinho, então, assim, eu que tenho que ver tudo, eu tenho que dar conta de ver tudo. E eu gosto, para mim é um prazer. Bem, eu só quero lembrar ao público que nós temos 2 Mirandas na mesa. O de verde é Marcelo Miranda, de Minas Gerais. E o de listrado é André Miranda, do Globo. Mas a gente não é casado, eu juro. Bem, agora... Bem, eu já vi que eu tenho 2 Fabiolas Nascimento aqui, né? Estou feito, no meu mau humor não será notado. Bem, quando o Gilson e a Simone me convidaram para moderar esse debate, eles pediram que eu tomasse como referência um texto do Luiz Anioríquio, que vem a ser meu marido, mas não foi nepotismo, porque a escolha foi deles, né? É um texto que o Luiz Anioríquio, que eu chamo carinhosamente de Luiz Fernando Anioríquio, escreveu na Revista de Cinema em maio de 2010. O texto se chama Impasses do Cinema Brasileiro. É um texto muito curto, de 2 páginas, onde ele reflete sobre os impasses que o cinema brasileiro vivia, passados 15, 20 anos da dita retomada, que o tempo passava e o cinema brasileiro continuava ainda sem um bom diálogo com o público, não é? Com um número de festivais crescendo, cineastas se sentindo grandes nomes, porque causavam enorme frisson nos festivais, mas quando o filme chegava ao circuito comercial, não tinha público menor do que de peças de teatro, uma série de impasses que ele lembrava. E na primeira pergunta que eu quero colocar para os 4 críticos aqui presentes hoje, eu vou citar uma frase do Zanin, que ele diz o seguinte, dando uma de Lula, ele diz assim: nunca antes neste país houve tantos críticos de cinema e sua ressonância social foi tão pífia. Vocês concordam com isso? A ressonância social dos críticos foi tão pífia? Acho que sim, acho que eu posso falar um pouquinho até pelo impacto da crítica no jornal hoje, no Globo. Acho que o espaço, a gente pode começar a falar um pouco disso, acho que o espaço começou a diminuir muito, o espaço para a crítica. E a gente imaginando que a crítica é um papel de reflexão, é um diálogo com um filme, com um cineasta, e a gente intermedia um diálogo entre um filme e o nosso leitor. E eu acho que essa diminuição do espaço já mostra, caramba, não dá para fazer um diálogo, enfim, profundo em, sei lá, 3 parágrafos. E isso acontece muito na imprensa, e não só do Brasil, mas na imprensa de vários lugares do mundo. E isso é ruim. Por outro lado, surgiram muitos críticos na internet. Surgiu muita gente fazendo crítica de cinema na internet. E com textos maiores, com possibilidades de mais aprofundamento. E aí eu acho que tem um pouco isso. Então, ao mesmo tempo que os jornais diminuíram, os veículos impressos diminuíram os espaços para crítica, a internet, enfim, isso aumentou absurdamente na internet, exponencialmente. Enfim, a internet tem 10, 15 anos e existe uma oferta muito grande na internet. Então, acho que assim, tem 2 coisas. Então, de um lado diminuiu-se e de outro lado aumentou-se. E agora é considerar o que isso significa. E acho que aí que é o cerne do texto do Zanin. Só que eu vou deixar meus colegas falarem um pouco. Também concordo, e essa proliferação de críticos é decorrente da proliferação de um monte de coisas no mundo da internet. Hoje todo mundo dá opinião sobre tudo, está aí o Twitter para provar isso. Eu acho que a diferença em relação ao cinema é que tem aquela velha historinha, né, do Truffaut, de que o cara que mais sofria é o crítico de cinema do jornal, e muito mais do que o de artes plásticas ou de literatura, porque ele dava uma opinião sobre o filme, e aí chegava no jornal e o cara dizia: pô, mas como você falou mal desse filme? Minha mulher adorou. Então, a opinião geral sobre cinema sempre existiu. Todo mundo sempre teve
uma opinião definitiva sobre um filme ser bom ou não ser. E com a internet, essa opinião começou a ser divulgada publicamente. Então, houve esse aumento no número de críticos. E por que houve a diminuição do impacto? Acho que, primeiro, pelo excesso mesmo. Tudo que todo mundo faz perde um pouco de valor. Se todo mundo pode dar opinião, se você tem 500 textos para ler, é natural que você leia aquele texto como mais um entre tantos. E aí, ao lado disso, é o que o André apontou aqui. Esse aumento do número de textos e aqueles críticos que, em tese, teriam por trás uma marca de uma empresa, então teriam um jornal, uma revista, não tem mais reflexão nenhuma. Eu iria mais longe. Além da falta de espaço, eu acho que os jornais, cada vez mais, perderam o interesse na reflexão. Porque a gente vive essa disputa do jornal com a internet. Então, o jornal não sabe como se posicionar. Os jornais hoje acham que, se fizerem um texto muito grande, muito difícil, vão perder leitores. Então, eles tendem à superficialidade. E aí a gente entra num paradoxo que é, cada vez mais, o jornal se aproxima do texto que o cara escreve à toa. E aí, sim, tem esse espaço da internet que é grande, também de alguns textos que têm mais reflexão, mas o que eu acho desse espaço é que ele acaba chegando apenas àquelas pessoas que já são muito interessadas no assunto. Pouca gente vai descobrir um filme por ali, porque um espectador comum dificilmente vai entrar num site especializado e ler textos também de 15 mil caracteres. 15 mil caracteres bem específico, um texto muito grande. Não, essa forma como aumentou o número de críticos que realmente é bem grande. Assim, eu lembro quando eu comecei, tem gente aqui que também, Rosário, Neuzinha, o próprio Zanin, quando a gente ia nas cabines, né? Cabines são sessões feitas para a imprensa. Isso há 15 anos atrás tinha meia dúzia de pessoas. Hoje em dia você vai numa cabine de grandes filmes, né, de um Harry Potter da vida, tem mais de 100. Às vezes bem mais. Às vezes lota a sala do Frei Caneca, que tem 200, 300 lugares. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que, assim, na minha opinião, assim, a gente tem que ver como as coisas mudaram, né? Como o tempo passou. Embora eu concorde um pouco com a teoria do Zanin, de que a crítica perdeu o impacto, por outro lado, assim, esse excesso, você tem que separar o joio do trigo, né? Ou seja, você tem que ver, ou seja, o leitor tem que ver quem é que está falando o quê. O que é mais importante nessa história toda é a credibilidade de quem está escrevendo, ou seja, e da onde você, e para onde você está escrevendo. Eu pelo menos eu tenho muito essa fidelidade, pode-se dizer, com o meu leitor. Assim, eu não posso fazer um texto muito difícil, que nem a Ana falou. Não digo que eu não posso dar um destaque para um filme mais cabeça, mas eu tenho que saber para quem está me lendo, né? Eu acho que há anos atrás, ou seja, antes de internet, ou mesmo quando eu comecei, a história era outra, né? Acho que você tinha um espaço muito maior no jornal. Não sei se tinham menos filmes em cartaz ou não, mas o meu foco sempre é no leitor. Ou seja, quando eu trabalhei no Diário Popular, que era como o próprio nome diz, era um jornal mais popular, até acho que meu linguajar, o jeito que eu escrevia, era um jeito mais para o leitor entender aquilo que eu estava querendo dizer. Hoje, assim, não digo que a Virgínia é mais elitizada, mas eu acho que é um pouco mais... acho que é um outro tipo de público do que era o Diário Popular. E eu acho que é isso, assim, eu acho que você tem que focar no teu leitor. Assim, eu sempre escrevo pensando em quem vai estar me lendo. E eu acho que isso dá a credibilidade
para o profissional, assim, eu acho que o veículo acaba apostando mais em você, acaba te deixando mais confortável para escrever e opinar naquilo que você tem vontade. É isso aí. Bom, como bom mineiro de um estado governado pelo Aécio, eu concordo e não concordo. Na verdade, eu acho que nesse trecho citado do texto do Zanin, existem algumas coisas que vão um pouco até além do que ele está dizendo e provavelmente ou ironicamente ele não pôde dizer por falta de espaço. Mas eu acho que essa questão sobre hoje nunca houve tantos críticos de cinema no país, na verdade ela talvez seja uma falsa questão na medida em que a gente vive um outro tempo. Tem um texto do Paulo Emílio publicado no livro, na reunião de textos dele, Suplemento Literário, em que ele diz que não faz ideia de quantos críticos de cinema atuam no Brasil, porque as informações não chegavam a ele aqui em São Paulo. Então ele começa a listar vários nomes que ele conheceu viajando em festivais. Ele inclusive cita alguns de Minas também. Mas ele cita e ele começa a elencar. E os críticos de cinema, eu não vou me lembrar de todos os estados, mas ele começa a falar, os críticos de cinema de Pernambuco e o da Bahia, deve ter muita gente boa escrevendo de cinema e a gente não tem acesso aqui. Então ele faz um movimento de tentar fazer com que esses críticos se manifestem para ele e ele possa fazer um inventário dos críticos no Brasil. Não sei se isso aconteceu, mas foi um texto que, escrito nos anos 50, se eu não me engano, sempre me colocou essa pulga. Assim, realmente, a Minas mesmo teve a Revista de Cinema, que foi uma publicação surgida a partir da insatisfação dos críticos da imprensa diária de falta de espaço e de falta de poderem dizer o que queriam realmente, em vez de serem pautados. Então, em 54, bolaram uma revista do próprio bolso e a fizeram circular e ela se tornou conhecida mundialmente. Então, acho que nesse sentido, cada tempo tem uma forma de se olhar. Hoje a gente tem o advento da internet. E a internet permite que a gente saiba desses críticos com muito mais facilidade do que o Paulo Emílio saberia. Talvez hoje ele não dissesse uma coisa daquelas. Mas a gente pode dizer isso, porque a gente tem o acesso. Eu posso ler a matéria do André, da Ana, do Miguel pela internet, como eu posso ler dos meus amigos que vão estar aí amanhã, da Bahia, até de eventualmente quem escrever de cinema em Rondônia ou no Acre, se é que há alguém que eu não conheço. Mas a gente tem esse acesso possível. E quanto à proliferação, eu acho que nesse sentido é bastante saudável, não de críticos, mas a visibilidade que a internet dá para que a gente conheça esses textos. E aí entra um pouco também a mistura das coisas, né? O Miguel comentou que a quantidade de pessoas aumentou nas cabines, né? Isso em Minas, que é um estado de proporção bem menor, também é perceptível. Mas a questão não são mais de 100 críticos de cinema que estão nas cabines. A gente sabe bem disso, quem vai. Não só digo em relação à profissão, mas a gente vê, pelo menos nas que eu vou, costuma aparecer a voz dos jornalistas. Assim. No 300 tinha uma senhora de uns 70 anos, para ver o Rodrigo Santoro, provavelmente. Então, é claro que até a circulação da informação faz com que se aumente tudo, inclusive a presença nessas sessões. Então, eu acho que é muito complicado fazer uma matemática disso. Primeiro, porque há o parâmetro de ser ou não crítico, e segundo, o próprio parâmetro numérico e da circulação dos dados. Quanto à relevância social, ressonância social, eu acho que também há uma série de questões em cima dessa ideia de o quanto que a crítica de cinema pode ou não ressoar socialmente. Aí a gente precisaria discutir, na verdade, o que é ressonância social nesse sentido, que a gente está falando aqui a partir da provocação do Zanin. Que é o seguinte, na verdade a gente vai cair sempre na ideia da função do crítico, né? Para que ele serve, afinal de contas, como, se não me engano, o Truffaut também já levantou. Ele serve para fazer com que as pessoas vão ao cinema, ou ele serve para falar de quem já viu o filme, ou ele serve para não indicar filmes, em casos de filmes que ele considere ruins. Enfim, essa ideia, ele serve para movimentar o pensamento a respeito do cinema. Eu acho que é isso, não é isso, e é um pouco de tudo isso, mineiramente falando novamente. Não pode negar a raiz, né? Aí a Rosária de lá sabe bem que isso é importante. Mas eu acho que essa ideia do quanto o crítico tem ou não influência social vai muito de acordo com o trabalho que ele exerce, o veículo onde ele atua e o tipo de coisa que ele próprio acredita, né? Eu, particularmente, acredito que a crítica de cinema ela não deve ser responsabilizada
por fracassos ou sucessos. Ela não deve ser, não significa que ela não seja eventualmente. Mas aí também vão entrar uma série de outras reflexões em cima dessa própria ideia, e a gente vai fazendo uma eterna cebola descamada em cima disso. Mas, a princípio, eu acho mesmo que são novos tempos, novas formas de olhar os filmes e novas formas de pensar em como a crítica atua em cima deles e em cima de quem lê os textos críticos, né? Enfim, a partir disso a gente pode ir discutindo outras questões que forem surgindo também. Eu vou colocar mais uma ideia do Zanin aqui, já que o texto é o elemento provocador, e como todos que estão aqui cobrem festivais, Miguel até foi júri do Festival de Paulínia recentemente, né? Conhecem todos os festivais nacionais e internacionais, eu vou ler um trechinho aqui do Zanin para vocês comentarem. Ele está falando aqui da dificuldade do cinema brasileiro com seu público, né? Que a relação continua muito complicada e tal, e que geralmente o público vai procurar filmes que poderiam estar sendo exibidos, filme poder estar vendo na TV, mesmos atores, mesmas atrizes, mesmas histórias, mesma estética, tudo igual e tal. Agora, quem destoa dessa mesmice parece se conformar com fatias mínimas de público ou com sucesso enganoso nos festivais, que funcionam da mesma forma que tapinhas nas costas dados por fiéis amigos. Quem frequenta festivais sabe que filmes ovacionados, aplaudidos em pé e levados aos cornos da lua pela crítica, costumam decepcionar quando expostos ao público normal, entre aspas, no circuito convencional de cinema. Isto quando conseguem chegar a esse circuito convencional de cinema. Eu fiz uma matéria há uns 2 anos mostrando que os últimos filmes que haviam ganho o Festival do Rio tinham ido muito mal na bilheteria. E uma coisa de 4 anos seguidos, os filmes que ganharam o festival foram mal. E não é só do Festival do Rio, acho que isso, se você pegar também os filmes que ganharam Cannes, provavelmente, enfim, também não foram bem de bilheteria. Aí acho que tem algumas coisas, assim, acho que o nosso papel, e isso fica muito claro, mais claro em festival, até, é tentar enxergar uma tendência, tentar enxergar um caminho, tentar enxergar algo novo. E é claro que essa tendência, esse novo, essa vanguarda, talvez demore um pouco mais para ser perceptível para o público, para o público entender e conseguir dialogar melhor com isso. Então, eu não vejo tanto problema nesse sentido de hoje a gente falar muito bem de um filme que ganhou um festival e esse filme, enfim, não ser acolhido por grandes plateias. Eu não vejo isso como problema. Agora, eu vejo como problema, sim, isso acontecer durante 2, 3, 4, 5, acontecer durante muito tempo. E aí, isso é um questionamento que a gente tem que se fazer. A gente considerando que a gente está voltando àquela velha história de retomada, até tem um livro do Zanin muito bom sobre, enfim, sobre isso. Voltando à história da retomada, a gente está, sei lá, 15 anos de uma retomada do cinema brasileiro e de pensando um novo cinema brasileiro, pessoas produzindo um cinema brasileiro, enfim, novo, pujante, diferente. E a gente se perguntasse o que a gente está enxergando nesse cinema, nós críticos, enfim, o que quer que seja isso, estamos enxergando nesse cinema é o que o público quer, o que o público pede. E aí também eu faço mais uma provocação, mas tem que ser, e eu acho que, não sei, eu acho que não sei se necessariamente tem que ser. Eu acho que a gente realmente indica um caminho, a gente tenta dialogar, buscar esse caminho, buscar essa novidade, esses questionamentos. E aí tem outro lado, que foi o lado que o Miguel falou, mas vocês não têm que pensar no seu leitor, vocês têm que pensar também naquela pessoa que tá ali, que vai ao cinema. Sim, temos que pensar. Isso é inquestionável, a gente escreve para alguém, a gente não escreve para o nosso umbigo nem para os nossos amigos. Eu não escrevo, acho que nenhum de vocês 3 também não. E a gente tem que pensar. Mas a gente também não tem que se ater ao medíocre. E, enfim, acho que vou ficar por aqui, porque daqui a pouco a gente volta. A primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala em festival é o quanto nós próprios, vendo filmes no festival, às vezes temos uma percepção diferente do filme daquela que a gente vai voltar a ter quando o filme estreia. Então, essa é a dor e a delícia, né, do festival. Então, é uma recepção um pouco pura
bolha talvez seja uma palavra inadequada, mas isso tanto aqui no Brasil quanto nos festivais internacionais, você é um dos primeiros a ter acesso àquela obra. Então, acho que é até um pouco natural que, em determinado contexto, um filme empolgue. Às vezes ele empolga só porque todos os outros eram muito ruins. E aí ele ganha uma visibilidade que depois, quando ele entra no circuito, ele começa a parecer um filme comum. Mas o festival também comete erros, dando prêmios para filmes que depois, talvez os próprios jurados pensem, puxa, por que a gente acabou premiando aquele filme? Mas, às vezes, também os filmes dos festivais, eles são vítimas, sim, de um problema do circuito de exibição. E aí, pelo menos, esse filme teve uma vida naquele lugar. Eu me lembro do É Proibido Fumar, que foi super bem em Brasília e foi muito mal nas bilheterias. E isso mostra que existe também um problema no circuito. Quer dizer, esse é um filme que agradou as pessoas no festival, mas poderia tranquilamente agradar o público do cinema também. O público não foi. Aí a discussão é outra. Agora, a crítica nos festivais, às vezes, me parece um pouco descolada da realidade, no sentido de que a gente fala de muitos filmes que os leitores não têm ideia do que significam e que não poderão ter essa ideia, porque esse filme nunca vai estrear. Então, a tentativa que eu acho que a gente tem que fazer num festival é a de aproximar o leitor daquilo, seja de que maneira for. Nem que seja abrindo, olha, você nunca ouviu falar nesse cara, mas aqui aconteceu tal e tal coisa. Talvez puxando a brasa à minha sardinha, em festival, muitas vezes eu acho que uma reportagem interpretativa é muito mais interessante do que uma crítica, porque o leitor vai demorar muito tempo para poder partilhar daquilo. A não ser que seja um filme de alguém já conhecido. Óbvio, se passa um filme do Woody Allen em Cannes, as pessoas aqui vão ter interesse em ler uma crítica porque é o filme novo do Woody Allen. Mas, talvez, no caso dos festivais, a reportagem com esse toque de opinião seja, às vezes, até mais interessante, porque ela é o retrato de um momento e não necessariamente a análise profunda de um filme. Embora a Rosário tenha falado que eu tenho assim, experiência em festival, eu não tenho tanta experiência assim, não. Como eu estou há 11 anos na Vejinha, assim, o meu circuito é aqui em São Paulo mesmo. Mas o que eu acho assim, de festival é, pensando um pouco para o lado do leitor, que importância tem um prêmio? Eu acho que, para nós críticos, saber que o filme ganhou a Palma de Ouro, que ganhou o Leão de Ouro, talvez seja mais importante do que para o espectador. Não sei se isso tem tanta importância para ele. Eu acho que assim, e às vezes assim, quando um filme ganha um prêmio, ele chega com uma importância tão grande no cinema que depois eu acho que isso talvez se esvazie, assim, né? Eu acho que você vai eu tenho muito isso. Eu às vezes não gosto de ler nada a respeito de um filme, seja que ele já estreou nos Estados Unidos, ou seja que ele passou no Festival de Cannes, que é justamente para não me frustrar. Isso já aconteceu várias vezes. Uma coisa que eu acho assim, que acontece muito, não sei se muitos anos atrás acontecia, me parece que não, mas o que me parece, o que eu vejo que acontece muito hoje em dia, é uma discordância muito radical entre os críticos. Né? Eu fiquei assim muito surpreso, por exemplo, com Um Mundo Melhor. Foi um filme que eu adorei, para mim é um dos melhores filmes, eu acho que é o melhor filme que está em cartaz, e fiquei pasmo com a reação de alguns críticos, assim, não sei se você gostou, não sei se você gostou, não sei se você gostou. E eu acho que isso há muito tempo atrás não existia, assim, todo mundo gostava do Truffaut, todo mundo gostava do Godard. E hoje em dia não, hoje a discordância está muito grande. E eu acho que a discordância vem justamente porque cada um tem uma opinião. Eu acho que há muitos anos atrás até existia essa forma de você analisar o filme
como um crítico. Hoje em dia, eu acho que isso mudou um pouco. Eu acho que você tem que analisar um filme também como um espectador. Né? Eu acho que, por exemplo, eu sei que o Zanin adora filme socialismo do Godard, que eu detesto. Entendeu? Talvez há 20 anos atrás eu gostasse, hoje eu já não gosto mais. Acho um filme difícil, eu não posso dizer para o meu leitor da Vejinha que esse filme é bacana, que ele vai gostar, porque eu sei que ele vai odiar. Ou seja, até eu que tenho uma bagagem maior, que já vi várias coisas do Godard, eu achei o filme intragável, eu não posso dizer para o cara, vai ver esse filme, que ele vai chover carta na redação. Como que você pode indicar esse filme incompreensível, né? Para muita gente incompreensível, até para mim incompreensível. Então, acho que isso mudou um pouco, essa forma de você olhar o cinema, e isso que acho que foi a Ana que falou, com esse volume de coisas que você tem hoje em dia, o cinema ficou muito mais pop, ele ficou diferente, né? Eu acho que, tudo bem, você tem trabalhos mais autorais? Tem, Lars von Trier faz um trabalho mais autoral, os coreanos fazem um trabalho mais autoral, sim, mas assim, acho que na média, eu acho que 90% do que está em cartaz, do que está por aí, são coisas mais, digamos, palatáveis, né? Eu acho que essa mudança, eu acho que o cinema mudou e a gente também tem que mudar na forma de você escrever, na forma de você encarar, de você ser um crítico. Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra crítico, eu gosto mais da palavra comentarista, talvez, né? Eu acho que crítico sou um pouco pedante, assim. Eu acho que eu sou mais um comentarista, mais um observador, mais um orientador para o meu leitor, para onde eu escrevo. Está explicado. Foram tantas coisas que eu me perdi da base, mas enfim. A base é festival. Não, e em cima de cada coisa eu quis falar outras 10, então é melhor eu evitar. Mas eu acho que é sempre um pouco arriscado a gente vincular, na verdade, o possível sucesso ou fracasso de um filme a partir da recepção dele em festivais. Primeiro porque são duas realidades bastante distintas e quem frequentou o festival tanto como profissional, quanto como cineasta e quanto como espectador sabe que o ambiente, a exibição e a própria existência do filme naquele espaço é absolutamente e completamente diferente da existência dele no circuito de comercial de exibição. Então, não necessariamente, na verdade, não mesmo, o andamento de um filme num evento vai refletir no andamento dele nos cinemas. Eu lembro um único caso, porque para mim ele é quase definitivo dessa não relação, é o Serras da Desordem, que particularmente eu considero um dos principais filmes brasileiros desse período da retomada, da pós-retomada, e mais particularmente ainda, ou mais importante, filme brasileiro dos últimos 10 anos, que é um filme que ganhou o Festival de Gramado, e demorou 2 anos para estrear no circuito. Mas, nesses 2 anos, ele teve uma exibição muito grande em outros festivais. Ele juntou público, eu não vou me lembrar quantos, mas ele rodou muitos festivais de cidades menores, de cidades maiores. Ele foi mais de uma vez em eventos de cinema nas mesmas cidades pelo Brasil e arregimentou um público provavelmente bem maior do que o que ele conseguiu quando estreou no circuito. Esse público não é computado. Logo, na história do cinema brasileiro, Serras da Desordem é um fracasso. Mas, pelo menos a gente que acompanha sabe que não é um fracasso. E, como ele, eu acredito que outros filmes também vão entrar nessa conta. Mas aí a gente sofre um pouco e aí vai na base das coisas no Brasil. O público dos festivais, o público de eventos fora do circuito não é computado. Até o Fórum dos Festivais estuda uma forma de fazer isso para poder fazer com que os filmes tenham vida também fora do circuito como números. Mas não é um número computado. Então, acho sempre muito complicado a gente apontar fracassos de determinados filmes a partir do fato deles terem ganhado ou terem tido uma boa repercussão em festivais. Até a Ana Paula Citocani e tal, a gente viu que no ano passado o Apichat Pong ganhou lá com o Tio Boom e ele conseguiu a façanha virtual, né, de ficar por 1 ou 2 horas nos tais trending topics do Twitter. E isso é evidente que isso não se refletiu no público do filme quando ele estreou, né? Então, eu acho que são realidades muito distintas, o interesse muda e eu não sei se é necessariamente uma função da crítica tentar vincular as coisas
tentando encontrar respostas para essas coisas específicas. Mas sim estudar mesmo, eu acho que refletir um pouco sobre o impacto que os filmes têm em cada ambiente onde ele está exposto. Óbvio que a informação é sempre interessante, de saber que ganhou ou não, de se foi fracasso ou não. Mas eu acredito que são pensamentos muito distintos e eu realmente tenho, aí pode ser um problema pessoal, uma dificuldade de conseguir vinculá-los a partir do momento em que eles talvez precisassem ser vinculados. Eu realmente não consigo... a premissa, para mim, de vincular é bastante complicada. Então, acho que é um exercício crítico mais interessante mesmo tentar problematizar quanto que essa vinculação é realmente problemática, se é que fez algum sentido. Enfim. Bem, o Marcelo tocou numa questão que nós vamos abordar daqui a pouco, mas antes, agora, eu vou fazer uma pergunta que nos chegou pela internet e depois nós teremos uma pergunta da plateia. Se alguém já quiser fazer a pergunta, já fique a postos. E eu vou fazer, então, a primeira pergunta que já nos chegou pela internet. É Maria Luísa, de São Paulo. Ela pergunta se uma crítica negativa diminui o público de um filme. Sinceramente, não. Assim, eu sei que o Globo tem o bonequinho do Globo, dizem, não sei se é lenda ou não, diz que o bonequinho do Globo tem uma forte influência no leitor e em bilheteria. Isso já escutei dos próprios distribuidores. O Jean Thomas da Imovision já falou que o bonequinho do Globo é poderoso. Eu não sei se as minhas estrelinhas na Vejinha são tão poderosas ou não. Minha bombinha que eu dou de vez em quando. Tem um filme que está em cartaz, chama Fúria sobre Rodas. Assim. Tem a bombinha lá. Mas eu não sei. Aí foi a maior bilheteria do final de semana de estreia. Eu não sei, assim como, embora esteja muitos anos nesse mercado, eu digo que ninguém tem bola de cristal para saber se um filme vai bem ou não. Às vezes você fala assim, esse filme vai estourar, e é um fracasso. Ou às vezes acontece o contrário, né? Às vezes você fala assim, puta, esse filme não vai dar nada. Você sai da cabine e fala, isso não vai dar nada. E aí aquele estouro. Por exemplo, quando eu vi Tropa de Elite, eu não achei que ia dar os 11 milhões que ia dar. A gente viu um Paulínia, acho que vocês estavam lá também, né? A gente viu um Paulínia e saí, falei assim, não sei não. E deu 11 milhões, assim. Então, assim, realmente... Eu não tenho bola de cristal, gostaria de ter, mas não tenho. Eu acho que depende do filme. Mineiramente aqui, já aprendi, já fiz o curso aqui intensivo. Realmente depende do filme. Eu acho que, no caso de um blockbuster que chega ao público por outros caminhos, não faz diferença nenhuma. Agora, para filmes que têm um público restrito e muitas vezes coincidente com o público leitor de jornais, porque também vamos falar que é verdade, a gente está falando da falta de público dos filmes e a falta de leitor dos jornais, né, que é maior ainda que a falta de gente vendo filme. Eu acho que nesses casos faz diferença. Eu acho que existe, sim, gente que sai com o guia do Estadão e o guia da Folha e que frequenta Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, que vai ver um filme no Espaço Unibanco de acordo com a avaliação. A minha mãe... É isso que eu ia falar. Eu lembrei da sua mãe agora. A minha mãe, por exemplo... Eu lembrei da sua mãe agora. Temos aqui uma questão, já levei para a psicanálise, que é, mãe, quer ver tal filme, tal, domingo no cinema? Pô, gente, eu escrevo sobre isso, né? Não tenho tantos anos assim como o Miguel escrevendo sobre cinema, mas vamos respeitar um pouco. E minha mãe diz assim, não sei, mas a Vejinha disse que não sei o quê. A minha mãe, ela nunca me pergunta. Não, é horrível, é horrível. Eu fico... É um negócio absolutamente irritante. Uma vez eu apresentei o Miguel para mim e falei, esse aqui, né? Leva para casa, né? A minha mãe se pauta pelo Miguel. É verdade, é isso. Aí, se eu dou, por exemplo, 2 opções, isso é um fato, se eu dou 2 opções de filme para minha mãe, né, para diminuir o tempo de conversa no domingo, eu falo, não, café e o cinema, porque daí fica 2 horas quieta. Ela, para escolher entre os 2, ela sempre vai ver o que está na Vejinha. Ou seja, eu sou absolutamente atingida pelas suas estrelas. Os meus programas de domingo, às vezes, são definidos pela sua avaliação.
Marcelo, você quer falar sobre isso? Não. A Ana Paula já foi mais mineira. Eu ia dizer que depende do filme, do veículo e do circuito onde esse filme está sendo exibido, realmente. Porque por mais que, vamos supor, usando o exemplo da mãe da Ana Paula, que o Miguel elogiasse um determinado filme num circuito muito longe do circuito da mãe da Ana Paula, talvez ela não se animasse a ir até lá. Então, acho que isso tudo vai realmente depender de uma série de questões que a gente não tem controle, nós como jornalistas críticos, e nem acho que a gente deveria ter esse controle, na verdade. Aí eu também é uma posição bem particular de que a gente não deve ter incutida a responsabilidade, que a gente tem responsabilidade com os filmes. Ninguém vai sair xingando desbragadamente ou, enfim, se vendendo. Eu digo uma responsabilidade realmente reflexiva com os filmes. Mas a gente não deve ter incutida a responsabilidade do filme fazer ou não público. Eu acho que essa é uma questão de mercado, é uma questão de distribuição, que a gente sabe que no Brasil é complicada. Vale sempre frisar, Rio vai entrar com mais de 1.000 salas no Brasil, num circuito de 2.300. Ou seja, para nós isso é absolutamente irrelevante. Qualquer coisa que a gente fizesse a esse respeito, no sentido crítico do termo, reflexivo, de falar do Rio. Né? Dificilmente, se o Miguel der uma bombinha para o Rio, ele vai ser um fracasso, porque a gente sabe que não vai. nem toco nisso. Mas então eu acho que realmente é uma questão que vai bem além disso. Então acho que o crítico faz o trabalho dele, mas ele realmente não tem controle sobre o que isso vai acarretar para lá, além das paredes dele. Ele precisa estar atento a isso, claro, porque eu acho que é função estar sabendo o que acontece, refletir sobre isso, mas ele não vai conseguir controlar isso. Eu acho que mistura-se bastante também essas duas ideias, mas acho que a ideia de controlar o mercado é impossível. Eu pedi que o André Miranda ficasse para o último, porque o Anderson, da Bahia, manda uma pergunta que eu acho que tem que ser um profissional do Globo para responder. O bonequinho lá da Bahia, você vê que a fama do bonequinho já chegou à Bahia. O bonequinho ou as estrelas não são cruéis com os filmes brasileiros? Eu acho que assim, a gente também pode dizer que os filmes brasileiros são os cruéis com os bonequinhos, né? Não, brincadeira, gente, é uma piada. Tem muito filme brasileiro bom. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o bonequinho, até o Miguel citou, e, enfim, o bonequinho eu acho que pesa um pouco por causa da imagem, né? Você ver um bonequinho dormindo ou ver um bonequinho saindo, parece que é aquele filme que você vai querer ir embora no meio ou que você vai cochilar no meio. E não é nada disso, né? Isso é apenas uma forma de cotação, né? O bonequinho saindo é uma estrela, uma bombinha. O bonequinho dormindo são 2 estrelas, enfim, depende do sistema. E assim, agora, dentro dessa pergunta, desse questionamento todo, o meu desejo era responder não. A minha cotação não influencia o que vai acontecer com o filme. Mas eu acho que meu desejo não dá para ser atendido completamente. É claro que, como a mãe da Ana Paula, enfim, com uma quantidade de filmes que estreiam, eu acho que, sim, algum leitor vai... eu me identifico muito com esse crítico. E ele vai pegar aquilo, vai ler, vai olhar a cotação. Às vezes nem vai ler, infelizmente, às vezes nem vai ler. O texto é muito mais importante que a cotação. Acho que para todos nós 4 aqui, o texto é mais importante que a cotação. Para qualquer pessoa que escreve sobre cinema, ou qualquer pessoa que é crítico de artes, em qualquer tipo, o texto é muito mais importante que a cotação. Então, é claro que as pessoas às vezes pegam e olham a cotação, e vão pela cotação por se identificar com aquela pessoa, por já acompanhar aquele trabalho, e, enfim, isso é a realidade. Não sei se é infelizmente ou felizmente, mas é isso que acontece. Agora, assim, eu gosto de ponderar sempre para o outro lado. Um exemplo muito breve para acabar. Eu fiz a avaliação do VIPS lá no jornal. E o VIPS está em cartaz, enfim. E a gente deu o VIPS numa avaliação que foi a principal crítica da semana. A gente tem na quinta-feira, a gente dá no segundo caderno uma crítica grande, que é no alto de página, enfim, uma página só dedicada a cinema. E eu fiz a avaliação. O boneco foi dormindo, que é uma cotação ruim, nossa segunda pior cotação. E o filme está indo razoavelmente bem. Deixa eu só falar o contrário também. Um exemplo disso é o de Pernas pro Ar. Né? A gente viu na mesma cabine, é um lixo de filme. É um lixo. É um horror. E a maior bilheteria do ano do cinema brasileiro, mais de 3 milhões de pessoas. E acho que eu duvido que tenha algum jornal, algum veículo, algum blog que tenha falado bem do filme. Então, assim, realmente a gente não... Não subestime o Globo. O que o Globo deu? Bem, nós temos 3 perguntas aqui da internet. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora. Pode levantar o dedo, o microfone está aqui, vai ser filmado. Mas eu quero
fazer uma pequena intervenção aqui, porque ontem, na noite de entrega dos prêmios do Festival Sesc Melhores do Ano, o momento mais emocionante para mim foi a leitura da carta do Marco Bellocchio, o grande cineasta italiano, já septuagenário, que ganhou o prêmio da crítica e do público com o filme Vincere, né, Vencer. E eu vou reler essa carta aqui, porque eu faço questão de que ela tenha a leitura de ontem, que foi maravilhosa, mas que tenha a minha leitura, e porque tem tudo a ver com o que disse o Marcelo Miranda, de Minas, sobre o Serra da Desordem. Que o filme, às vezes, ele tem um pequeno público no momento do lançamento, mas que há formas dele continuar na memória das pessoas, do país, de um professor que dá aula e que se apaixona pelo filme e forma alunos. E o depoimento do Bellocchio é um exemplo maravilhoso disso. Ele diz o seguinte no fax que mandou para o CineSesc. No e-mail, para ser mais moderna. Saudações da Itália não é o suficiente, mas realmente não foi possível celebrar junto com vocês o esplêndido resultado que Vincere obteve nesse festival. O prêmio de crítica e de público do CineSesc é o prêmio máximo que um diretor pode aspirar. Receber o prêmio do público e da crítica ao mesmo tempo, né? Vincere é um filme que eu amo, principalmente porque não obteve um sucesso imediato, pelo menos na Itália, mas conquistou ao longo do tempo em uma longa história que já dura mais de 2 anos. Outro motivo de satisfação é receber esse tríplice reconhecimento, incluindo o prêmio de melhor interpretação para Giovanna Mezzogiorno, no Brasil. Grande nação que comecei a conhecer e a amar há 50 anos, uma vida, no Centro Experimental de Cinematografia de Roma, me tornando amigo de grandes cineastas brasileiros como Glauber Rocha, Paulo César Sarraceni, Gustavo Dal e outros. Através deles, descobri a magia dessa grande terra. Né? Então, o que eu acho magnífico nisso é ele dizer, o Vincere não teve também essa grande repercussão quando começou. E até hoje, você imagina, 2 anos depois do lançamento dele, no Brasil, não é um país distante, separado pelo Atlântico, ele ganha do público e da crítica o prêmio principal da categoria Filme Estrangeiro do Festival do CineSesc. Então, nem tudo está perdido, né? Tem essas histórias de que a crítica vai ajudando, o público também vai redescobrindo filmes e vai dando longa vida a eles. É isso que eu acho que anima, que motiva todos os críticos a continuarem escrevendo, não é? E descobrindo. O Cacá Diegues tem uma frase sobre Terra em Transe, o mais polêmico dos filmes do Glauber Rocha, que ele diz que o filme está em cartaz desde 1967, quando foi lançado. Não é? Deu uma polêmica gigantesca, houve um debate na Cinemateca do MAN, no qual estavam Gabeira, várias pessoas, e houve quase que brigas corporais, brigas físicas, de gente que amou e gente que odiou o filme, gente da esquerda que entendeu o filme, gente que não entendeu, não é? E o filme continua causando polêmica até hoje, quando passa. Então, se ele fez, suponhamos na época, 100 mil espectadores, esse público dele foi se prolongando até hoje. Até hoje eu conheço pessoas que ainda dizem, como o Nelson Rodrigues diz,